Você já ouviu falar dos temidos Oni? Essas criaturas assustadoras fazem parte do folclore japonês há séculos e são frequentemente retratadas como demônios brutais que espalham o caos e o medo. Mas será que os Oni são apenas monstros malignos? Ou há muito mais por trás dessas figuras lendárias? No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 curiosidades incríveis sobre os Oni, os demônios do inferno japonês. Fique até o final, porque algumas dessas informações vão mudar totalmente a sua visão sobre essas criaturas. Curiosidade 1. O significado de Oni. A palavra Oni pode ser traduzida como demônio ou ogro, mas sua origem é ainda mais profunda. No passado, o termo era usado para se referir a espíritos invisíveis que causavam doenças e desastres. Com o tempo, esses seres ganharam uma forma física assustadora. Eles são descritos como criaturas gigantes, de pele vermelha, azul ou verde, com chifres na cabeça, presas afiadas e roupas feitas de pele de tigre. O mais interessante é que, em algumas versões antigas, Oni não eram apenas malignos, mas também podiam atuar como guardiões espirituais. Curiosidade 2. Oni e o inferno japonês. Diferente das religiões ocidentais, a mitologia japonesa tem um conceito próprio de inferno, chamado de Jigoku. Nesse submundo, quem controla as punições é Yamadai, o grande rei do inferno. E adivinhe quem são seus carrascos? Os Oni. Eles são responsáveis por torturar as almas dos pecadores, garantindo que cada um receba o castigo merecido. Dependendo do crime cometido em vida, as almas podem ser espancadas, esmagadas por pedras gigantes ou até mesmo cozidas vivas. Os Oni são os grandes executores da justiça divina no submundo japonês. Curiosidade 3. Oni podem ser criados a partir de humanos. Nem todo Oni nasce como um demônio. Em algumas histórias, humanos extremamente cruéis, gananciosos ou violentos podem se transformar em Oni ainda em vida. Isso acontece quando a pessoa se entrega completamente ao ódio e às trevas, abandonando qualquer traço de humanidade. Existem lendas sobre senhores feudais que viraram Oni após anos de atrocidades. Um dos casos mais famosos é o de Shutenji. Shutenji era um terrível Oni que liderava um grupo de demônios e aterrorizava os viajantes até ser derrotado pelo samurai Minamoto no Yorimitsu. Curiosidade 4. O festival Setsubun e os Oni. No Japão, existe um festival chamado Setsubun, celebrado todo ano em fevereiro. Durante essa festividade, as pessoas fazem um ritual chamado Mamemaki, que consiste em jogar grãos de soja para afastar os Oni. Os grãos representam pureza e proteção contra o mal. É comum ver adultos vestindo máscaras de Oni enquanto as crianças jogam os grãos. As crianças gritam, Oni wa Soto. Fuku wa Ushi, que significa, fora, demônio. Que a sorte entre. Esse ritual é feito para afastar maus espíritos e garantir um ano cheio de boas energias. Curiosidade 5. Oni na cultura pop japonesa. Os Oni são tão icônicos que aparecem em diversos animes, mangás e jogos. Se você já assistiu Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, com certeza reconhece os demônios inspirados nos Oni. Outro exemplo clássico é Yu Yu Hakusho, onde diversos vilões têm características demoníacas. Nos videogames, Oni aparecem em franquias como Onimusha, Nioh e Persona. Apesar de serem tradicionalmente retratados como monstros malignos, muitos animes e jogos modernos reimaginam os Oni como personagens complexos, às vezes até heróicos. Curiosidade 6. A crença nos Oni ainda existe? Embora os Oni sejam figuras mitológicas, ainda há muitas superstições sobre eles no Japão moderno. Em algumas regiões, acredita-se que certos locais são assombrados por Oni, e existem templos dedicados a afastar suas influências malignas. Alguns talismãs budistas e shintoístas são usados para repelir Oni e proteger as casas. Além disso, tatuagens de Oni são populares entre lutadores e membros da Yakuza, simbolizando força e resistência. Curiosidade 7. Oni e os números azarados do Japão. No Japão, o número 4 é considerado azarado porque sua pronúncia, shi, soa como a palavra para morte.
O mesmo acontece com o número 9, que se pronuncia cu e lembra a palavra para sofrimento. Esses números são frequentemente associados aos Oni e a presságios ruins.